Você está aí de novo. Olha só, vem mais perto, vem mais perto, vem mais perto. Hoje a gente vai falar sobre a importância de entender sobre o que é validação ou direção. Fala, gente, eu sou a Ana Carolina e esse é mais um vídeo do canal. Escuta essa, Ana. Já vou começar o vídeo te perguntando: quantas vezes você adiou os seus sonhos por conta de não ter validação externa? Quantas vezes você adiou os seus sonhos esperando ter o apoio de uma opinião alheia? Vem comigo que hoje a gente vai trazer um assunto muito legal. Gente, hoje eu quero te apresentar dois assuntos muito importantes, que é a importância da validação externa e da direção. Você sabe qual que é a diferença de validação e direção? Bom, vamos lá para ver o que significa validação. Validação externa é um conceito fundamental na psicologia que se refere à busca por reconhecimento e aprovação de outras pessoas em relação às nossas experiências, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Em outras palavras, validação externa é quando a gente necessita que alguém aprove uma atitude que a gente queira tomar. E isso é muito ruim para nós, porque se você for uma pessoa dependente da validação externa, em nenhum momento vai tomar decisões para ti, segundo a tua consciência, segundo as opiniões que tu já tem formado, segundo o teu próprio caráter. Por quê? Porque tu precisa de outras pessoas te dizendo o que sim, o que não e o que nunca. Quer ver um exemplo nítido de validação externa? Quando tu posta nos teus stories, nas redes sociais e fala: gente, eu uso a roupa A, B, C ou D. Tu já escolheu a roupa B, mas aí tu quer ver o que a maioria acha bonito. E aí, se eles colocam a letra A, por mais que tu não gostou, tu vai acabar usando, porque a maioria disse que A é mais bonito do que B. Ou quando tu quer postar uma foto, envia 15 mil fotos, em modo de dizer, né? 15 mil fotos pra uma amiga e fala assim: amiga, qual ficou mais legal? Eu tô querendo trocar minha foto de perfil, me ajuda aí. Só que tu já tem uma escolhida, mas tu precisa de uma validação externa. Ou quando tu tem sonhos pra seguir e acaba pensando assim: o que será que a maioria das pessoas faria? Por onde eles iriam? Quais caminhos escolheriam? Todo mundo tá indo para a direção A. Mas pra mim, seria melhor a B. Mas todo mundo tá indo pra A, então eu vou. E acabou indo atrás, porque todo mundo tá fazendo isso. E aí tu vive uma vida em ciclos de aprovação, de validação, onde as pessoas validam os teus comportamentos. Entre sim, eu concordo com isso ou não. Isso está errado. Entendeu? Um exemplo nítido foi o que acabou de acontecer. A caneta caiu. Aí algumas pessoas vão dizer: olha só, a Ana deixou a caneta cair. E aí, se eu ficar pensando nisso, de que as pessoas estão pensando que eu deixei a caneta cair e isso estragou meu vídeo, meu Deus, é uma validação externa de que sim, as pessoas se importam com uma caneta que caiu. Mas quando eu tenho consciência de que não, tá tudo bem a caneta ter caído, não importa, porque o conteúdo apresentado aqui é muito mais importante do que um movimento em relação a uma caneta azul com uma tampa preta, aí eu sei quem eu sou, porque eu fico tranquila em relação a isso. Mas a diferença entre validação e direção está no detalhe. Quando a gente busca direção, olha só o que a internet nos apresenta. Uma pessoa que busca direção externa. As abordagens de atenção são 4, que levam em conta a direção externa ou interna e a amplitude de direção, estreita ou larga. Em relação à direção da atenção, a atenção externa refere-se ao quando um indivíduo se concentra em questões externas a ele, ao que acontece ao seu redor. Em outras palavras, eu posso te dizer que quando a gente busca direção, a gente está consultando pessoas que conhecem mais que nós para tomarmos decisões em relação à nossa vida. Um exemplo: estou com problemas mentais. Eu tenho dificuldade de chegar e cumprimentar pessoas. Eu tenho dificuldade de chegar e falar para a moça
do restaurante que não foi esse o meu pedido. Eu tenho dificuldades comportamentais. Com quem eu posso consultar ou conversar? Um profissional da área. Se for dificuldade de movimento, um fisioterapeuta. Se for a questão da fala, da maneira comportamental, da maneira de se entender melhor, um psicólogo. Se tu tiver com problemas alimentares, um nutricionista. Se você estiver com problemas espirituais, um líder espiritual. Se você estiver com problemas em relacionamentos, consulte um especialista em relacionamentos. Hoje nas redes sociais tem especialistas para todos os nossos problemas e eles podem nos ajudar sim a resolver isso de maneira simples, prática e fácil. Entendeu? E é muito bom, porque o que acontece? Quando tu tem uma vida baseada em relacionamentos que te direcionam, você vive a sua vida de acordo com os teus sonhos, com os teus objetivos e não vive uma vida de validação, sabe? Tem uma frase muito legal que eu escuto quem vive uma vida de aprovação nunca vai viver uma vida de dependência de Deus. Quando a gente só fica esperando o sim, o sim, o sim, o sim, o sim, o sim, o sim pra tudo, a gente nunca vai tomar decisões segundo o nosso próprio coração. E isso pode atrapalhar muito a maneira como a gente enxerga os nossos sonhos, como a gente se posiciona em relação a eles, no nosso trabalho, na nossa casa, em meio aos nossos amigos. Buscar uma direção não é errado, porque essas pessoas elas facilitarão o seu caminho. Por exemplo, eu tenho dificuldade em oratória, então eu busco um curso aqui mesmo no YouTube e falando assim, como melhorar a minha oratória ao falar com pessoas. E aí terão vários cursos online gratuitos aqui nessa plataforma. Ou, eu tenho dificuldade de me posicionar em meio a amigos. Mas eu tenho uma amiga que se posiciona muito bem. Ela chega, ela conversa, ela dá risada, ela se diverte também toda a galera. Amiga, fulana, olha só. O que é que tu faz? Como isso funciona? Eu já identifiquei em mim que eu tenho essa dificuldade. Mas teve uma frase que eu falei no outro vídeo que se te falta sabedoria, é porque te falta conhecimento. Então, perguntar para pessoas que sabem um pouco mais que tu não é problema nenhum, porque através do conhecimento delas, tu vai ampliar o teu conhecimento e vai agir melhor para ti e para tua vida em relação às coisas que tu te promete, os sonhos que um dia tu sonhou e a vida que você está vivendo hoje. Por isso é muito importante, sim, ter pessoas que podem te direcionar para viver uma vida mais tranquila e mais leve. O fardo ele é leve, então descansa no Senhor, sabe? Mas tenham pessoas que sim, que podem te ajudar a resolver isso, que podem te dar um direcionamento maior do que fazer e o que não fazer. Não confunda direção com validação, porque a direção vai ampliar o seu campo de visão em relação a algo que você quer. A validação vai dizer sim ou não. Entendeu a diferença? Outra coisa muito importante que eu quero te falar é a respeito da sua identidade. Sério, é muito importante você saber quem você é, de quem você gosta, das coisas que gosta, das coisas que não, os lugares que tu frequenta, os lugares que não. Porque através da identidade que você tem, através da identidade que você carrega, vai ficar muito mais fácil você entender como seguir os seus sonhos e também saber o que realmente quer. Tem um versículo muito legal que ele fala em Gálatas 6:4, que nos apresenta o seguinte: mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Quando tu te conhece, tu tem uma capacidade muito legal de saber a vida que você está vivendo. Quando você tem uma identidade firmada em ti, no teu caráter, na tua essência, tu sabe exatamente quem tu é. E eu vou te contar um segredo. Aproxima de novo, aproxima de novo. Você deixa de ser um alienado. Você sabe o que é uma pessoa alienada? É aquela pessoa que segue a multidão. Tu já viu? Talvez você seja um, eu já fui uma.
são as pessoas que acabam fazendo o que todo mundo faz. Quando eu era, né? Trabalhava todos os dias, estudava todos os dias. Sexta e sábado eu tinha programação, então todo final de semana eu tinha alguma coisa pra fazer e domingo eu ficava de preguiça o dia inteiro, porque eu me diverti demais na sexta e no sábado e domingo eu mereço descanso. Aí na segunda eu trabalhava, estudava, na terça também, na quarta também, na quinta também. Aí sexta e sábado eu saía de novo. E vivia assim todos os dias da minha vida. Alienação é quando a gente vive uma vida sem se questionar a respeito das coisas que a gente faz. Sem se questionar a respeito das coisas que a gente quer, dos sonhos que a gente tem e da vida que nós queremos viver. Sabe? Quando foi a última vez que você parou para pensar? Será que eu estou vivendo a vida que eu me propus a viver? Será que eu estou vivendo a vida que eu quero viver? Ou será que eu estou apenas vivendo mais um dia de cada vez? Tem uma frase muito legal que fala assim: você viveu um ano ou viveu 365 dias o mesmo dia? Todos os dias você vive o mesmo dia? Ou a cada dia suas forças se renovam, sua motivação se renova e você segue em busca de novos sonhos? Eu não estou dizendo que viver alienado é errado. Depende muito do que tu quer. Porque se a tua vida pra ti tá bom assim, tá bom tá do jeito que tá bom com as contas que eu tenho, com o salário que eu ganho, com a vida que eu levo, com a comida que eu tenho, cara, a escolha é tua em relação à vida que tu te propõe a viver. Mas se tu é uma pessoa inconformada com a realidade que tu vive e tu busca, assim, viver uma realidade diferente, eu te digo, você não pode ser um alienado. Você não pode deixar que o mundo te diga a pessoa que você deve ser. E precisa buscar mais, conhecer a si mesmo. Conhecer os seus gostos, os seus sonhos, saber responder perguntas que parecem inúteis. Por exemplo, você é feliz? Quando foi a última vez que se sentiu amado? Quando foi a última vez que você realizou o sonho que você se prometeu viver? Você precisa agir em relação às coisas que você quer e não agir como todo mundo está agindo. Porque se você passar horas e horas na frente desse celular sem saber o porquê, você está usando o seu tempo, que é a única moeda que não tem troca. Se tempo for valor, é a única moeda que não tem troca. Você apenas dá, porque tu não recebe tempo de volta, para acompanhar vida de pessoas que talvez não estejam te ajudando a evoluir, a ser melhor pra ti, sabe? Muitas vezes eu já usei as redes sociais pra isso. Eu ficava assistindo Reels, dando risada, vendo palhaçadas na internet. E não julgo ninguém por isso, sabe? Porque eu já fiz isso. Mas é importante colocar um limite. Até quando eu vou fazer isso? Ou por que eu vou fazer isso? Sabe? Tem assim um propósito nas coisas que faz. Tem assim um propósito na maneira como tu te comporta, na maneira como tu age na internet, na maneira como tu faz as coisas, sabe? Tem um propósito real em relação aos teus sonhos, em relação aos teus objetivos, em relação a ti mesmo. Responde perguntas tão inúteis. Responde. Responde com clareza, com direção, com discernimento, sabe? Esteja em movimento. E busque estar com pessoas que te movimentam também. De verdade. De verdade. Porque eu já fui o tipo de pessoa que andava com pessoas paradas. E isso é muito chato. Por quê? Uma pessoa parada no máximo vai te fazer ficar parado também. Não vai te fazer se movimentar. Uma pessoa que não cuida da saúde não vai te dizer para cuidar da tua. Uma pessoa que não estuda não vai dizer para te estudar.
Porque a pessoa ela só pode oferecer aquilo que ela tem, aquilo que ela é, aquilo que ela se transformou. Mas entenda, você pode se transformar diariamente, renovando seus pensamentos em Deus, renovando seus pensamentos em ti mesmo, sabe? Se questionando, se perguntando por que eu tomo essa atitude, por que eu tomo esse caminho, por que eu gosto de falar disso, por que eu uso meu tempo para ficar falando da vida das pessoas, por que eu uso meu tempo para ficar falando palavrão, por que eu uso meu tempo para assistir pornografia nas redes sociais, por que eu uso meu tempo para trazer prazer somente para minha carne e em nenhum momento eu me preocupo com o meu desenvolvimento pessoal, com o meu cérebro, e entender que se eu não cuidar do meu corpo, de nenhuma forma eu viverei muito tempo. Se eu não cuidar da minha mente, de nenhuma maneira eu vou saber lidar com as situações externas que buscam diariamente me afetar. Buscam diariamente dizer que eu sou inútil, que eu não consigo nada, que eu não vou alcançar nada, que não vale nada, que eu não presto pra nada. É isso que as pessoas ao nosso redor estão nos dizendo. Tu quer sonhar pra quê? Quer fazer coisas diferentes pra quê? Mas a palavra está dizendo, busque se renovar diariamente os seus pensamentos. Busque. E ela também fala assim, os planos que eu tenho para vós são de bens e não de mal. Ou seja, tudo aquilo que é bom provém de uma divindade maior que é o Senhor. Tudo aquilo que é mal provém de uma sociedade corrupta de valores, que busca te dizer o que está certo e o que não está. Mas quando na verdade, talvez nem a sociedade saiba o que de fato importa para ela. Você não precisa agir como todo mundo está agindo. Você não precisa fazer as coisas que todo mundo está fazendo. Você pode ser melhor para ti, para os teus sonhos, para viver a realidade que tu te prometeu viver. Tem coisas que não são fáceis na nossa vida e eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mas tudo pode ser superado. Quanto mais tu te conhecer a ti mesmo, quanto mais tu buscar se desenvolver, com mais facilidade tu vai entender o meio que tu vive. Só que, entendendo a ti mesmo, entenda, você não pode atrapalhar o processo de desenvolvimento de outra pessoa, querer impor algo sobre a vida delas. Não, cada um tem o seu tempo. Se hoje esse vídeo chegou até ti e isso te traz um despertar de movimento, se movimente, sabe? Ou compartilhe esse vídeo com pessoas que você quer ver em movimento também. Mas não culpe elas por coisas que elas não têm consciência do que estão fazendo. É aí que a gente erra com a sociedade, sabe? Porque às vezes a gente tem um discernimento de como agir e a gente age dessa maneira. E aí quando vem a sociedade falar sobre isso, a gente vai com 3 pedras dizendo, não, isso tá errado, você tem que agir dessa maneira. Só que não é assim. Você precisa ser manso e humilde para reconhecer, cara, o que tu conhece a respeito disso? Você sabia que tem outro caminho? Você sabia que se conhecendo vai ser assim? Sabe? Não é uma guerra contra a sociedade. Você precisa acolher as pessoas que vêm da sociedade para que juntos vocês possam evoluir, sem viver uma vida de crítica, de julgamento, porque as pessoas elas só oferecem aquilo que têm. E se hoje as pessoas te julgam, elas te criticam, não é porque elas são ruins, é talvez porque elas só foram ensinadas a ser desse jeito. E talvez tu foi ensinado a ser desse jeito. Como que eu vou te culpar de algo que o meio que tu cresceu te proporcionou viver? Não faz sentido. Por isso que quando a gente se conhece, a gente aprende a lidar com as pessoas de fora e a gente entende que quando alguém vem, ainda que seja diferente de nós com mansidão, com coração humilde, manso, a gente pode acolher e ajudar essas pessoas se elas estiverem dispostas e quererem a nossa ajuda. Mas primeiro, te conheça. Te conheça para depois, então, com o conhecimento que você tiver, poder ajudar outras pessoas. E saiba por que você faz as coisas que faz. Sabe,
Eu estava em um curso há 2 anos atrás em Porto Alegre e o Marcos, o apresentador, ele nos falou o seguinte: é uma pequena história. Por que você faz o que faz? Vamos lá? Ele chegou em um lugar onde tinha um moço pintando uma parede. E aí ele veio e perguntou pro moço: moço, o que você faz? E ele respondeu: eu sou pintor. Aí ele perguntou de novo: moço, o que você faz? E ele disse: eu estou pintando a parede, eu sou pintor. E aí ele perguntou mais uma vez e insistiu: moço, o que você faz? E ele disse: eu sou pintor, eu estou pintando a parede. E ele insistiu mais uma vez: moço, o que você faz? E ele ficou com muita raiva, soltou assim os pincéis e disse: você não está vendo que eu estou pintando? Eu sou pintor? Com uma maneira mais rude, sabe? Mais agressiva. E aí ele falou assim: não, moço, você não entendeu. Qual que é a diferença daquilo que você faz? Que diferença faz essa parede estar pintada ou não? Pelas tuas mãos? E ele respondeu assim: quando eu pinto, eu sinto que as casas elas ficam mais novas. Eu sinto que as pessoas ficam mais alegres. Porque então, a casa ela tem aquele sentimento de novo, de renovo. Quando eu pinto o quarto de uma criança, aquilo traz alegria. E aí o moço respondeu: pelo visto agora você entendeu o que faz. Você não é responsável por pintar uma parede. Você é responsável por trazer renovo de vida para ambientes que pareciam estar mortos. E eu te pergunto agora, o que você faz? Se me perguntarem, eu saberei responder. Hoje, além de cortar cabelo, além de ser barbeira, eu sou responsável por renovar a autoestima dos meus clientes. Por saber que eles se reencontram consigo mesmos ao se olhar no espelho e identificar a pessoa que eles estão vendo, o homem que eles estão enxergando. É isso que eu faço. Eu também falo da palavra para aqueles que querem saber a respeito. A gente não pode obrigar alguém a entender melhor sobre aquilo que a gente gosta de falar, a menos que a pessoa esteja disposta a aprender. Então, a gente pode ensinar. Sabe, e um conselho que eu tenho para te falar é: não tenha medo de agir diferente da manada. Não tenha medo de agir diferente do mundo, sabe? Mas confie. Em Isaías 41:10 vai nos dizer o seguinte. Deixa eu te mostrar aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você recebe um apoio divino do Senhor quando busca, sim, fazer as coisas que vão ser melhor para ti. Ainda que doa, ainda que sofra, ainda que seja diferente das coisas que você mesmo espera, vai valer a pena porque você sabe para onde está indo. Porque você não está buscando validação e sim uma direção. Porque você entende quem é, sabe aquilo que pode oferecer e também sabe para onde está caminhando, com o propósito que você tem nas coisas que realiza. É sobre isso. E lembre-se, enquanto você espera o sim do mundo, a vida te passa um não. Se movimente em prol dos teus sonhos.